Olá, eu sou Isa Mendonça e esse é o podcast Eu e Elas. É um espaço para você ouvir tudo que essas mulheres maravilhosas que eu faço questão de convidar vêm aqui trazer pra gente. Muita inspiração, muita conexão, e a minha convidada de hoje é uma mulher que eu tenho uma grande admiração e realmente ela é especial. A jornalista Andréia Lopes, seja muito bem-vinda. Obrigada, Isa. Obrigada por essa mensagem linda, carinhosa, e por ter me recebido, estar me recebendo aqui. É uma honra para mim. Olha, Andréia, eu coloquei aqui que você é consultora, Master em jornalismo, MBA em gestão de empresas de mídia, pós-graduação em estratégia de comunicação organizacional, foi professora de MBA de gestão de riscos reputacionais na UVV e também da Escola de Magistratura aqui do Estado do Espírito Santo, foi repórter, colunista da coluna Praça 8, editora de política, editora executiva da redação multimídia de A Gazeta, além de comentarista de política da Rádio CBN Vitória, foi secretária de Estado de Comunicação de 2015 a 2018, atualmente é consultora em gestão de imagem e CEO na empresa Andréia Lopes Consultoria. Em 2023, ela venceu o prêmio Mérito Empresarial da ASES na categoria Mulheres de Negócios e Micro e Pequenas Empresas, é isso mesmo. E uma das coautoras do livro Mulheres no Espírito Santo. É muita coisa esse currículo, gente. É porque eu comecei cedo. Pois é. Como que você vê hoje a sua carreira, né? Que é marcada por uma presença forte dentro do jornalismo e agora também na comunicação estratégica e gestão de imagem. O que mudou para você na forma de se comunicar ao sair da redação? Muita transformação. Acho que a palavra-chave é paixão pelo que eu faço, né? A primeira palavra é paixão pelo que eu faço. O meu trabalho não é um trabalho, eu adoro o que eu faço. Eu sempre quis ser jornalista. Eu tinha, desde jovem, muito jovem, o sonho de ser jornalista. E aí, então, a primeira palavra é paixão. A segunda é transformação, porque o jornalismo para o qual eu estudei, meu sonho era escrever em jornal impresso. E hoje em dia o único jornal impresso é o jornal A Tribuna, né? Eu fiz uma carreira numa outra rede de comunicação, sempre na área do jornalismo, e eu acho que essa palavra transformação é essencial para todos os profissionais atuais, em especial para os profissionais da comunicação, porque a gente vive uma revolução digital e essa revolução passa pela comunicação. Então a forma de se comunicar, né, mudou muito, e eu acho que essa adaptação a essa transformação me trouxe até aqui. E eu divido a minha carreira profissional em 3 etapas, né? Eu fui 17 anos jornalista de uma rede de comunicação, aprendi muito, eu sempre fui jornalista da área de política, né? Então eu exerci todos os cargos de jornalismo político e cheguei ao topo da hierarquia da redação quando eu decidi fazer uma mudança na minha carreira. Eu recebi um convite, eu pedi demissão, foi uma atitude super ousada, pedi demissão de uma rede de comunicação quando eu já era editora executiva, para aceitar o convite de ser secretária de Estado de Comunicação, sendo que eu nunca tive partido, eu nunca tive militância, eu sempre fui uma jornalista, né? Sempre escrevi. E sou uma jornalista empreendedora hoje. E me dediquei muito e aprendi muito nos 4 anos de governo, foi de 2015 a 2018. Então, eu fui secretária de Estado de Comunicação por 4 anos, enfrentando todo tipo de desafio, todo tipo de gestão de risco e gestão de crise. E quando terminou o governo, eu quis montar meu próprio negócio, usar a experiência que eu tive de redação de jornal, com a experiência do governo. Eu falo que meu sonho ainda é escrever um livro que seria... Um nome eu tenho, um livro eu ainda não tenho. Seria os dois lados do balcão, porque aí seria contar o lado de jornalista, que é quando você escreve, que você analisa. Eu era colunista de política, fui colunista por muitos anos, editora de política. Então, muitas vezes eu criei crise, né? É o lado de quem está jogando pedra. E depois o lado de quem é vidraça. Quando você está no governo, você tem que gerir a crise, você tem que receber as pedras e saber administrar as críticas da melhor forma para atender da melhor forma também a população, né? Porque eu respeito muito a imprensa, claro. A imprensa é responsável e o pilar que ela representa para a democracia. Então, atualmente eu sou consultora, jornalista empreendedora na Andréia Lopes Consultoria. Eu tenho 6 anos de empreendedorismo, que foi desde que acabou o governo, mas esse ponto que eu acho interessante falar. Essa empresa atual, ela tem 5 anos e eu criei essa empresa no auge da pandemia.
A minha reinvenção... Que coragem! A minha reinvenção, com muita coragem, foi no auge da pandemia, quando eu rompi uma sociedade e caminhei sozinha com a Andréa Lopes Consultoria. Foi em maio de 2000. E ali eu transformei o meu negócio, a minha forma de pensar, eu assumi as rédeas não só sobre a criação, porque o jornalista é muito criação, gestão de conteúdo, né? E assumi a rédea também do administrativo, do financeiro da empresa. Então eu dividiria aí a minha etapa, da minha vida profissional nessas 3 etapas e resumiria em paixão e transformação, para que eu conseguisse, estou aqui hoje, né, nessa nova etapa da minha vida, e um dos maiores orgulhos que eu tenho, obviamente, da minha trajetória de jornalismo, eu tenho muito orgulho do que eu construí, prêmios de jornalismo com matérias investigativas, mas eu guardo com muito carinho o prêmio Mérito Empresarial da Associação dos Empresários da Serra, que eu ganhei em 2023, que foi foram 2 prêmios, o Mulheres de Negócios e o Micro e Pequena Empresa, que significa que eu consegui me reinventar e ser reconhecida como minha nova atividade, né, como empreendedora. Olha só, gente, eu fiz aqui um roteirinho para as perguntas que eu ia fazer para a Andréia. Mas a gente vai conversando e ela já respondeu tudo, hein? Agora eu quero saber o seguinte... eu trabalhei também na política, a gente se conheceu, né, em várias coletivas, a gente participou junto, e a gente sabe que hoje a política está mais aberta e tem mais mulheres, apesar de ainda continuar sendo muito poucas. Então, ao ser um ambiente mais masculino, como que você, enquanto jornalista, se impunha nesse ambiente? E essa é uma pergunta. Segunda pergunta, como que você fazia para ter relevância, para fazer com que as pessoas olhassem para a Andréia e falassem bem assim, não, para ela eu vou dar entrevista, porque eu já vi muita gente falando, para você eu não dou entrevista. E a gente sabe que isso existe. Como que você fazia para conseguir essas entrevistas? Ou seja, o entrevistado confiava em você porque ele sabia que você não ia colocar palavras que ele não falou. Até vir a ser chamada para ser secretária de Estado de Comunicação, que para a gente, enquanto jornalista, é um cargo alto dentro do governo. Então, são 3 perguntas numa só. Vamos lá. Vamos lá. A primeira, né, vamos lá, me ajuda a lembrar. A primeira da questão da mulher. Da mulher, você no ambiente masculino. Eu nunca senti ou sofri nenhum tipo de diferença, Isa. Eu sempre me impus pelo meu trabalho. Isso é muito importante. Isso é importante de dizer, porque eu sempre frequentei ambientes masculinos, lidei com lideranças, presidente de assembleia, governador, senadores, secretários de Estado. Presidente do país. Presidente do país, que visitava na época muito aqui o Espírito Santo, ministro de Supremo, né? Então, assim, eu sempre tive uma posição igualitária e sempre mantive o respeito pela minha postura e pelo meu trabalho. Mas eu reconheço que eram ainda mais masculinos os ambientes, né? Eu acho que já houve um avanço. Teve uma atualmente, mudança, sim. Né? Acho que pouco a pouco a gente vai tendo mudanças, mas essa minha postura e não dá brecha também. Eu sempre cortei reto. Comigo não tem curva. Não tem curva. Então, eu posso te garantir, te afirmar que como mulher, eu sempre fui respeitada e sempre impus o respeito, né? Na verdade, eu acho que eu era até um pouco temida também por causa da coluna que eu fazia. Sim, né? com eu certeza. Tinha uma coluna de política. Uma coluna de política. Que era diária, uma coluna relevante na imprensa capixaba. O segundo ponto que você perguntou, me ajuda a lembrar aí a sua pergunta. O segundo ponto, eu falei... É chegar ao cargo de secretária? De secretária de Estado. Inclusive, que foi entre 2015 e 2018, um momento até conturbado para o país todo, né? E você estava ali como secretária de Estado. Como é que foi essa vivência, chegar até lá? O que aconteceu? Eu já tinha 17 anos de uma trajetória profissional e era apaixonada também pelo que eu fazia. Eu sempre dediquei minha alma ao que eu faço. Como eu dedico minha alma à minha empresa hoje, eu dediquei minha alma ao jornalismo de redação, me dediquei de corpo e alma ao governo. E agora, na terceira etapa, eu mergulhei de cabeça também. Eu já tinha 17 anos de jornalismo em redação, eu já tinha passado por todas as transformações na redação do jornal, coordenado mudanças de formato,
de todo tipo de mudança de projeto editorial, eu estive à frente e tive a oportunidade, com o meu trabalho, de participar de grandes coberturas de jornalísticas, que você também participou, da cobertura do chamado crime organizado do Espírito Santo, um momento de transformação do Estado, novos governadores, organizava todas as coberturas eleitorais. Então, chegou um momento que eu, no meu íntimo, imaginei assim, eu já tinha cumprido a minha tarefa. Eu já tinha dado a minha contribuição. E aí eu olhei para frente, consegui ter essa capacidade de pensar o que eu vou fazer no meu futuro, o que eu vou ser. Comecei a refletir. A minha irmã estava fazendo um doutorado em Portugal, com mais de 50 anos, e aquilo me provocou também, de que nunca é tarde para você aprender mais, para você continuar. Eu estava muito bem, eu estava já no topo, eu não tinha nenhum problema onde eu estava, mas eu queria aprender mais. E aí, quando chegou no final de 2014, eu fui fazer uma entrevista com o então governador eleito, Paulo Artung, e na hora da entrevista ele me chamou para ser secretário e eu não acreditei. Você tomou um susto? Muito. Foi uma surpresa também para mim. Uma surpresa enorme, acho que foi para o mercado inteiro e uma surpresa também para mim. Então eu acho que, sim, respondendo a sua pergunta, que eu cheguei lá, eu acho que essa trajetória que eu construí, essa postura que eu falei na primeira pergunta, de cortar reto, de me impor pelo respeito, pela seriedade, pela ética, isso me levou a esse cargo. Eu cheguei na época e perguntei para o governador, mas como que eu vou ser uma boa secretária se eu nunca exerci cargo público, eu não entendo nada de contas públicas? Aí eu lembro que ele me disse assim, não existe cursinho para ser secretário de comunicação. Você tem todos os atributos que um bom secretário precisa ter. E aí elencou meus atributos profissionais, aí falou, os demais você vai aprender com boa equipe, com trabalho. E aí eu virei a chave, fiz essa virada de página na minha vida, que foi uma das decisões mais difíceis e importantes, porque eu rompi um casamento de 17 anos, né? Sim, de jornalismo para ir para a vida pública. E eu tinha um compromisso comigo mesmo de que eu tinha que ser igual ou melhor. Eu não podia sair pior do governo, porque a chance de sair pior é grande. Geralmente. Que não depende só de você. Sim, claro. Não por conta do serviço público, é que são vários fatores ali envolvidos que podem colocar o seu nome em risco. Então, eu assumi esse compromisso comigo mesma. Então, acho que o que me levou até lá foi esse trabalho. E sobre a confiança da fonte, acho que eu respondi um pouquinho também. Eu sempre tentei ser muito correta por onde eu passei. Na redação, no governo do Estado e na minha empresa. Então, eu sempre guardei off, o sigilo da fonte, eu sempre preservei a fonte, eu sempre respeitei muitas pessoas, eu sempre me dediquei a ser muito correta com o que os outros diziam, porque aí não fica aquela coisa, eu te falei uma coisa, sai outra. Isso gera uma relação de quê? De confiança. Então, muitas vezes eu ouvi o contrário do que você falou aí. Para você eu vou dar entrevista, para você eu vou falar. E na época a coluna que eu escrevia virava manchete de jornal. Eu tive o primeiro blog de política do Espírito Santo, porque eu sou da época do impresso, por isso que eu falo de transformação. Então, eu acho que tem um pouco de história para contar aí no jornalismo. E você falando, a gente observa a palavrinha que você usou lá no início, paixão. Você fala com paixão, você é uma jornalista apaixonada realmente pelo que você faz. E eu tento valorizar a nossa profissão. Eu sei dos questionamentos atuais que existem, muitos deles coerentes e justos, né? Mas a gente valorizar o bom jornalismo, o bom profissional como pilar da democracia. Então, aonde eu estou, no governo do Estado, quando eu estava, e hoje como empresária, empreendedora, eu tento valorizar o jornalista. Então, eu estou sempre lhe colocando para cima, prestigiando os colegas, levantando a bola e prestigiando quem realiza realmente um trabalho correto. Agora vamos falar da empresa. A empresa, ela foi criada em 2020, no auge da pandemia, e a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Eu faço muitas matérias para a TV aqui com mulheres que são empreendedoras e essa é uma dor, né? Então, é muito difícil, você tem que estar lutando todos os dias para matar um leão. Às vezes, vários. Pois é. E aí você tem justamente uma empresa que cuida da imagem de outra. Então, do posicionamento, não é uma coisa fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho da A. Lopes Consultoria, para quem está em casa poder entender, quem está nos assistindo, poder entender o que uma empresa de consultoria de imagem e posicionamento faz e por que você optou por isso.
Primeiro que eu acho que é bom a gente falar até para as outras mulheres que eu tive que me reinventar como empreendedora, empresária depois dos 40 anos, né? Eu já tinha alcançado postos elevados na minha carreira, tanto na redação de jornal quanto o cargo de secretário de Estado, né? Eu era uma autoridade do Estado, né? E eu decidi zerar. Eu decidi começar do zero e eu nunca tive vergonha de recomeçar. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter a coragem, né? Ter a humildade, mesmo a gente tendo exercido outras funções, da gente recomeçar. Esse pé no chão que eu sempre tive, além da paixão, eu sempre tive pé no chão. Eu sempre fui a mesma Andréia, né? Então, isso fez muita diferença para que eu pudesse começar do zero de novo. E foi dificílimo, tá? Não se iluda. Eu sou de Cachoeiro, não contei essa parte, né? e é como se eu tivesse chegado de Cachoeiro de novo. Começado novamente. Começado, aquela estudante que chegou da UFES e não conhecia ninguém. Por quê? É um mundo novo. Né? Envolve não só o seu conhecimento jornalístico, mas conhecimento de gestão da empresa, de organização financeira, de administrar as pessoas. A experiência de jornal me ajudou muito, porque eu sempre tive muito planejamento, eu liderava equipes, mas essa coisa de cuidado financeiro do negócio, mais o criativo, mais a gestão de pessoas, tudo no empreendedorismo, isso foi muito desafiador. Principalmente no primeiro ano. O primeiro ano eu acho que é sempre mais desafiador. Quando eu tomei a rédea da minha empresa e consegui equilibrar todos esses pratinhos, eu acho que o jogo começou a virar. E aí eu consegui investir mais em planejamento, numa reserva também, porque você precisa ter na empresa uma reserva para poder, né, ter uma segurança ali com a equipe, nos dias mais difíceis, do que atrasou e a gente nunca atrasa. Né? Então, esse aprendizado foi essencial. E aí também, para gerir a imagem do outro, né, uma empresa gerindo a imagem do outro, eu usei minha experiência. Eu usei essas etapas profissionais aí que foram muito diferentes, mas muito importantes nesse meu negócio. E eu não quis montar um negócio que fosse igual ao de ninguém. Tem isso também. Eu quis fazer diferente. Tanto que o meu nome na empresa não é assessoria, é Andréia Lopes Consultoria. Porque eu queria ser mais do que uma assessoria. E aí eu me inspirei no que eu acredito que era um modelo diferente. Eu tenho os mandamentos da Andréia Lopes Consultoria. Poxa, isso dá um livro. Tá no seu livro? Não, nesse que tá na minha cabeça ainda não, mas tem que estar, né? A minha equipe tem que seguir aquele padrão de qualidade. O cliente não precisa cobrar a gente. A gente que tem, nós é que temos que ter nossas próprias metas, objetivos e entregas. Então eu fui aprendendo isso tudo na prática, mas usando também a experiência que eu tinha de redação. O Master em Jornalismo, por exemplo, me ajudou muito, porque era um curso para você virar editor. Então, você aprendia sobre gestão. Depois, eu fui gestora de equipes de mais de 100 pessoas no governo, orçamento de mais de 100 milhões, né, por ano, que se administrava na Secretaria de Estado de Foi fundamental, na verdade, Isso né? foi fundamental, mas quando é com a gente mesmo é diferente, né? É a gente trocar a carteira de identidade, né, pelo CNPJ. Pelo CNPJ. Andréia, e o livro Mulheres no Espírito Santo, né? Que história ou vivência mais te marcou durante a criação desse projeto que você é coautora? Estar nesse livro já me marcou muito, porque, Isa, eu sempre contei as histórias dos outros como jornalista. Eu sempre entrevistei os outros. Eu até me emociono. Quando eu fui chamada para escrever a minha história, ainda mais como empreendedora, eu falei, caramba, mas eu estou aqui no meio dessas mulheres, eu entrevistaria essas mulheres, elas seriam até clientes do meu escritório. Então, até me emociono mesmo. Estar no meio dessas mulheres me deixou muito honrada. E passa um filme, né? Que você pensa assim, poxa, as plantinhas que a gente vai ali semear, as sementes que a gente vai plantando, elas vão dando frutos. Então, esse livro, como um todo, me emocionou, relembrar o meu sonho de ser jornalista, o fato de ter vindo de Cachoeiro, né, tentar a vida aqui em Vitória, as experiências de jornalismo investigativo, as experiências no governo do estado e como foi importante manter esse pé no chão,
né? E não se perder em vaidade ou em outras questões. Quando que isso acontece muito, a gente sabe. Você já trabalhou também no serviço público. Então, assim, de me manter na mesma linha reta que eu falei aqui no início. Então, ao relembrar isso tudo, dá uma mexida com a gente. Mas quando eu falo do empreendedorismo, eu me emociono muito porque você ser reconhecida depois de uma trajetória enorme no jornalismo, por algo novo que você está fazendo, me deixa emocionada mesmo, me deixa feliz, me deixa honrada e com vontade de crescer mais, de fazer muito mais, né? Eu acho que eu só estou começando. Com certeza, Andréia. E me diz uma coisa, a gente, quando vê a Andréia, ela tá sempre com algo que tem, assim, uma oncinha, né? Cê uma acha? capa de celular, um lencinho, um vestido. Mas é uma onça com alma, é isso? Inclusive nos brindes da empresa, Sim, a gente por isso sempre que eu tô faz falando. o vá com alma, com alguma coisa de onça. E o vá com alma veio muito por acaso nessas mensagens, mas eu acabei usando de forma frequente nas homenagens de final de ano, do Dia do Jornalista, porque simboliza muito o que a gente pensa na empresa. Nós não entramos pela metade em nada, nós entramos por inteiro, a gente vai com alma, né? E quando você vai com alma, a chance de dar certo é muito maior. É muito maior. É muito maior. E a oncinha, ela surgiu porque eu tenho uma confraria também das onças. Esse ano a confraria completa 15 anos. Já tem bastante tempo, Bastante tempo. Foi a primeira, é uma confraria de vinhos, só de de mulheres. Então você imagina, uma confraria de mulheres com vinho há 15 anos atrás, revolucionário, hein? Isso aí. E nasceu no ambiente de trabalho, eram muitas jornalistas que também frequentavam. Hoje já tem outras profissionais, mulheres incríveis também. E quando a gente criou o nome da confraria, fui eu que montei a primeira reunião, aí surgiu a ideia de que o nome tinha que ser A Hora da Onça Beber Vinho, porque eu vivia de onça. E eu tinha organizado aquele grupo. Aí depois evoluiu para a Confraria das Onças. Eu não sou mais a presidente, né? Não consigo equilibrar tudo. Mas eu estou até faltando um pouco as reuniões, tenho que retomar. Mas aí eu tenho essa pitada, que virou uma característica. Eu gosto... A marca registrada. Eu gosto dessa estampa, mas aí eu também... passou uma característica minha e eu acho que também transmite muita coisa, né? Não é uma questão só de estilo, eu acho que a onça transmite força, coragem. Então, outro dia eu fiz um podcast, participei e falaram, a onça da comunicação. Às vezes eu chego no evento e falo, chegou a onça. Chegou a onça. Mas eu sou uma onça mansa de vez em quando. André, agora pra gente finalizar, né? Você é à frente de tantas funções e projetos, inclusive premiada como mulher lá de negócios na ACES. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para quem está nos assistindo, para outra mulher. O que leva você a levantar todos os dias de manhã e a começar o seu dia e a procurar fazer cada vez melhor do que ontem? É a paixão. Ela é a paixão pelo que eu faço, o amor pelas coisas, pelo meu trabalho, a vontade sempre de, qualquer que seja a missão que eu exerça, de deixar algo positivo ali. Seja no jornal, seja no governo, por onde a gente passar, deixar uma sementinha, né? Seja na minha empresa, de fazer a diferença na vida das pessoas. Você imagina, eu lido com imagem, eu lido com marketing eleitoral, eu lido com gestão de risco. Então, você ajuda a elevar a pessoa, você ajuda a resolver questões da pessoa, você ajuda a eleger a pessoa. Então, assim, o que me motiva, além de ser apaixonada pelo que eu faço, e eu acho que às vezes eu penso, caramba, as pessoas devem pensar que eu sou incansável, porque eu sempre estou ali ligada, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e com muito gás, com muita motivação. Você está rindo porque a gente estava falando sobre isso. Então, assim, essa paixão, essa vontade de dar certo também. Eu acho que isso essa é importante. dica, a gente tem que ter essa vontade. Eu vim de uma família muito humilde, eu não era de Vitória, eu não tinha chance de não dar certo, eu tinha que dar certo. Ou dar certo. Então, essa vontade de querer ser alguém, de deixar minha marca, de fazer a diferença na vida das pessoas, e de vez em quando trazer uma leveza também, né? A brincadeira da onça aqui também traz uma leveza nisso tudo. Então, eu acho que é essa mensagem que eu deixo para outras mulheres e de sempre seguir em frente, né? Quando eu falo que eu empreendi depois dos 40, eu tinha uma vida que eu não precisava mexer naquela caixinha ali, eu podia continuar naquela caixinha, ou depois eu podia continuar no serviço público. Eu decidi mudar tudo, 2 vezes seguidas, né? Pedi demissão, depois
montar um próprio negócio. E isso me fez renascer profissionalmente. Então, sempre é tempo. Adorei receber você aqui. Obrigada por tudo. Tá. Gente, assim nós encerramos mais um podcast Eu e Elas. Agradeço mais uma vez a Andréa Lopes por ser minha convidada, por ter aceitado o meu convite. E dizer que semana que vem a gente está de volta com outra mulher incrível para vocês conhecerem, viu?